Aqui o programa, o Marcelo é da Federação Nacional das Associações de Detran, a FENASDETRAN. Olá, Marcelo, seja bem-vindo ao Participação Popular. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui, agradeço bastante, o tema realmente bastante mexendo com toda a sociedade, com o Brasil todo, né? E foi muito bem colocado por você aí na abertura do programa, que já houve uma época em que o sistema permitia que você se habilitasse sem ir para a autoescola. E eu sou desse tempo. Essa é a grande vantagem de você ter um ano de fabricação já um pouco passado, né? E, se me permite, eu gostaria até de dar meu depoimento pessoal, como foi a minha formação como condutor. Eu sou nascido em 1969, quando foi em 1975, eu tinha 5 anos de idade, o meu pai comprou um carro para minha mãe, um Corcelzinho na época, né? E o carro da autoescola era um Corcel também. Você veja que até o veículo que você aprende tende a ser aquele que a pessoa compra, né? Olha que interessante. E eu podia estar no banco traseiro enquanto minha mãe aprendia. E já fui vendo todas as instruções que havia, etc, etc, com 5 anos de idade. A partir daí, logicamente, sempre gostei muito de dirigir. E eu tive a sorte que na garagem da minha casa, meu pai tinha carro com 3 tipos de câmbio diferentes. Ele tinha esse Corcel, que era câmbio mecânico no assoalho. Ele tinha um Impala americano, né, 65, com câmbio na coluna mecânico. E depois ele comprou um Camaro 70, câmbio automático. Então, nessa minha adolescência, eu convivi com esses 3 câmbios. Mas eu dirigia com ele, eu saía na rua dirigir. Eu treinava em casa, sabe onde? Na máquina de costura da minha mãe. Eu colocava 2 chinelos, fazer propaganda aqui havaiana ao contrário, para ser a embreagem e o freio, e a parte elétrica do acelerador. Meu Deus. Dizer que algumas vezes queimou o motor da máquina de costura da minha mãe. Ô Marcelo, cheguei, ele tá... Oi? Você sabe que eu tenho um filho de 6 anos, que ele fica louco para pegar o carro e quer dirigir, o pezinho não alcança lá, e eu não deixo nem encostar, porque... E o medo de acontecer um acidente. E você, com essa idade, você já estava lá aprendendo. Hoje eu não deixo meu filho encostar no carro. Eu fico com medo dele se machucar. Eu perdi meu pai um pouco jovem, né? Sim, mas o Marcelo... Eu perdi meu pai ainda jovem, com 17 anos. Certo, com certeza. Quando ele chegava em casa, principalmente com esse Camaro, havia várias marcas de pneu no pátio de cimento que havia em casa. Obviamente aquilo era muito evidente, cheiro de fumaça na garagem. Então o que ele fez comigo é o seguinte: você está com vontade de correr com esse carro? Um carro V8, freio ruim, estabilidade ruim. A gente pegava uma rodovia, colocava metade do combustível de aviação, na época gasolina verde, né? E ele falava, pisa, 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 7 horas da manhã, pisa. O que ele quis mostrar? Veja os limites. Eu tive um pai que me passou para isso. Jamais hoje poderia pensar em algo assim. Mas o que aconteceu? Quando eu fui me habilitar, eu já havia perdido o meu pai, ele já havia falecido, né? Eu cheguei assim achando, nossa mãe, eu vou trocar de marcha sem embreagem, que eu vou impressionar o examinador. Eu fui, na época você comprava em revistaria o manualzinho, né, de legislação de trânsito, para estudar as questões, fui aprovado, e na hora da prática eu fui de táxi até o Detran, um Fusca táxi, inclusive, que na época existia o táxi Mirim, né, que era aquele Volkswagen Fusca, que era possível retirar o banco dianteiro, você só sentava ali nos assentos traseiros, tinha só 2 portas, né, e eu elegi o taxista que me levou, que eu nunca tinha visto na minha vida, como meu instrutor autônomo. Peguei o Fusquinha, fui, fiz a prova, achei que ia receber um elogio, assim, nossa, já estava esperando, né? O que eu vi? Reprovei, gabaritei em tudo quanto é coisa errada. Tudo que podia fazer errado eu fiz. Marcelo, não parei direito no cruzamento, tudo. Mas é isso, claro que o processo, Marcelo, a gente tem, nosso tempo está um pouquinho limitado aqui, o processo de aprendizagem, claro que mudou muito ali dos anos 80, 90 para hoje, o trânsito é outro, né, Eduardo? O trânsito é outro. Eu queria só que você respondesse uma questão aqui que eu tenho, como é que vocês, diante dessa proposta que está sendo falada aí pelo governo, claro que ainda não é algo oficial, né, não temos uma resolução ainda com essas novas regras, mas como é que vai equacionar essa questão da educação no trânsito sem autoescola, da educação com a questão da segurança e baixo custo, né? Porque a preocupação do governo principal aí reduzir custo. Mas e essa questão da segurança
principalmente segurança no trânsito. A gente está falando aqui de números assustadores, de mais de 35 mil mortes no trânsito em um ano, né? É terrível isso, você pensar nisso. Qual é a preocupação aí dos DETRANs para equacionar essa questão da segurança com essas mudanças? Eu vejo que a maior segurança que está em jogo, e falando como advogado, é a segurança jurídica. Porque nós estamos, você acabou de falar, uma resolução, o que é um ato normativo do poder, de um órgão do Poder Executivo. Nós temos a tripartição de poderes, que é o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. O Legislativo é que tem que ter essas discussões junto com a sociedade. Mas vamos pensar, se nós estamos falando de uma resolução do CONTRAN, eu estou falando de uma norma que na pirâmide Kelsen, em termos de hierarquia jurídica, nós estamos lá embaixo da base da pirâmide. Ou seja, uma resolução do CONTRAN que pode ser modificada a qualquer momento, dependendo da dieta que o ministro fizer, ou que o presidente do CONTRAN fizer, ele muda de um dia para o outro, seja colocar exame toxicológico, seja colocar faixa refletiva em caminhão, seja qualquer mudança que muda a vida das pessoas. Aqui os profissionais estão presentes, estão dizendo que a vida de 300 mil trabalhadores, a vida de 20 milhões de pessoas não condutoras oficiais ainda, pode ser mudado por uma resolução do CONTRAN, sem um debate no legislativo. É isso, quer dizer que o mundo parou, o mundo nesse sentido de habilitação, porque veio uma ideia de uma resolução que, até onde eu sei, não passou por Câmara Técnica, Câmara Temática, mas um ato do Poder Executivo de uma hierarquia muito inferior a uma lei. Não é uma lei, é um decreto ainda que é do Poder Executivo, uma resolução do CONTRAN, que pode mudar a qualquer momento. A segurança que estou preocupado é muito mais a segurança jurídica, ou seja, de quem investiu, de quem foi submetido a todas as regras, e desde 1998, quando o Código entrou em vigor, passou a ter a exigência disso, que vão fazer aí 30 anos, né, 28 anos, ano que vem, de vigência do Código de Trânsito. Foi em 22 de janeiro de 98 que ele começou a vigorar, já com um sistema que está há quase 30 anos sendo implantado, melhorado, investido, criado todo mundo, que de repente, em alguns meses de debate, por uma ideia, ao meu ver, muito política, ela vem a alterar toda a vida dessas pessoas. Ou seja, realmente, Marcelo, a segurança preocupante, ao meu ver, é a segurança jurídica. Só para ficar claro, vocês defendem então que essa mudança passe pelo Congresso Nacional e que seja por um projeto de lei? Eu estou mudando a vida de quantas pessoas nesse país para ficar ali numa sala do CONTRAN debatendo se é melhor ou é pior. Como é que eu vou colocar um carro na rua da categoria particular? Então quer dizer que eu vou estar autorizando uma pessoa não habilitada, com o tio do lado, por coincidência tem um pouco mais de conhecimento, para poder andar na rua sem habilitação formal? Um carro que não tem a parte externa identificada para que os outros usuários da via saibam que ali está alguém fazendo uma aprendizagem? Como é que eu vou fazer isso com uma motocicleta? Eu vou colocar no meio da rua? Então, antes da pessoa se habilitar, ela, nesse processo de aprendizagem, ela vai colocar muito mais em risco, oficializando uma ilegalidade. Então, aí são perguntas meio sem respostas, elas são tão pífias, são tão básicas para você refletir um pouco, que é quase surreal esse debate. Nesse sentido, acabou de ser falado que nem a consulta pública foi aberta ainda, meu Deus, vai mexer com toda a população, final do ano, e ninguém sabe o que estamos falando. Passar aqui também a palavra para o Joaquim Loyola, ele que é do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores aqui do Distrito Federal, quer comentar um pouquinho aqui a sua fala, Joaquim. Marcelo, eu queria falar sobre passar pelo parlamentar. O nosso maior trabalho na Câmara, nessa casa, nesses dias, é que tudo que possa vir mexer no Código Nacional de Trânsito, e em vez de passar pelas resoluções, que hoje a gente cumpre uma resolução, amanhã não sabe nem o que vai acontecer, que passe realmente pelo parlamentar, que isso aí nos dá mais segurança jurídica, que a gente não suporta mais tantas mudanças. Hoje tem o kit de primeiros socorros, tira o kit de primeiros socorros. Hoje nós colocamos o extintor de incêndio no carro, tira o extintor de incêndio, coloca o simulador, tira o simulador. A gente não pode estar nessa inércia. Isso aí é um ato de irresponsabilidade que nós não podemos conviver com isto, entendeu? Então tem que dar um basta.
Eu acho que o parlamentar tem que tomar conta disso aí e fazer um projeto para dar mais segurança jurídica, igual você está falando. Parabéns, Marcelo. Muito obrigado. Olha, eu não estou representando autoescola nenhuma, nem centro de formação, nem tenho interesse comercial em relação a isso, para deixar bem claro. Estou falando como advogado que atuo nessa área de trânsito desde que estou na faculdade. Me formei em 94 na Universidade Federal do Paraná e sempre militei nessa área. Então, realmente, você ensinar, foi muito bem falado aí, o processo de formação. Muita gente pode ter conhecimento, mas eu sou professor de faculdade também. Muitas vezes não adianta você ter o conhecimento e não conseguir transmitir. Você ensinar alguém a você dirigir, não é simplesmente troca de marcha, etc. Há várias percepções a serem vistas em relação ao trânsito, que ele não é feito de previsibilidades. Você trata muita previsibilidade, mas ele é feito de imprevisões que podem acontecer a qualquer momento. Outra coisa, eu vou fazer um preparo, eu vou falar agora como professor de formação, né, um professor de faculdade, da acadêmico, como pós-graduação e como professor de concurseiro. A pessoa que está numa graduação, por exemplo, de Direito, ela quer fazer a matéria, quer aprender, quer ter um conhecimento geral de várias coisas. A pessoa que vai para uma pós-graduação, um mestrado, ela quer se aprofundar muito mais naquilo. E o concurseiro, ele quer te fazer uma pergunta: o que vai cair? Se cair na prova, o que eu coloco? Ele não quer muito debate, muita discussão. Hoje, a pessoa, muitas vezes, ela se prepara para passar na prova. Ela vai fazer, olha, aqui se você parar, tem que parar, tem 2 paradas no cruzamento, etc, etc. Então, eu tenho que ver como que o examinador estará vendo o preparo na parte prática desse candidato que vai lá se habilitar. Porque senão o que nós teremos fica de graça, mas a quantidade de reprovações que teremos também será enorme. Tá. Marcelo, Me corrijam se eu estiver errado, o pessoal das autoescolas Centro de Formação. Vocês querem comentar aqui a fala, mas é isso, né? E só para complementar, Marcelo, sem contar que o projeto do ministro Renan Filho, ele não exige, ele é contra o pedal auxiliar do instrutor. Se o aluno acelerar o carro e tiver uma multidão de gente na frente, mata todo mundo que não vai ter pedal auxiliar. Então, é um projeto que vai totalmente ao desencontro à segurança viária. Olha, eu queria só deixar aqui bem claro, gente, que nós fizemos o convite ao Ministério dos Transportes para que a gente tivesse um representante aqui do Ministério, já que a proposta, né, é do Ministério dos Transportes. O ministro Renan Filho trouxe essa possibilidade, né, da CNH sem a obrigatoriedade da autoescola, mas o Ministério não enviou nenhum representante aqui para participar conosco. Então, só para deixar claro que o convite foi feito e a gente gostaria muito que o Ministério dos Transportes estivesse aqui participando desse debate aqui conosco. Mas, Marcelo, queria que você fizesse as suas considerações finais. Te agradeço muito pela sua participação aqui conosco, trazendo essa contribuição, né, da Federação Nacional das Associações de Detran. Suas considerações finais, Marcelo. Bem, acho que foi claro de perceber que a minha participação ela não veio para trazer a resposta nem o conforto, pelo contrário, é para tirar da zona de conforto, para mudar a reflexão, para saber os efeitos de uma mudança de natureza jurídica, um ato normativo tão básico com relação a isso, que é o Poder Executivo está mexendo, está havendo debate no Poder Legislativo a respeito de um assunto tão importante, e que realmente o efeito disso na prática, com relação às pessoas que vão se formar, ele pode ser devastador. Foi construído, como eu falei, nesses últimos 28 anos, um novo sistema para chegar no que está hoje, e é uma desconstrução daquilo, de uma hora para outra, daquilo que foi pensado até agora, debatido, modificado, investido principalmente. Então, vejo com bastante preocupação dizer que o CONTRAN está acostumado a fazer normas e depois não sabe como lidar. Eu vou dar um exemplo que eu tenho falado muito pelo país inteiro. Os elétricos, autopropelidos, bicicletas elétricas, equipamento de mobilidade autopropelido e os ciclomotores elétricos. Você quer conduzir sem habilitação? Compre um autopropelido, que é uma motonetinha, te leva até 32 por hora, 1000 watts,
uma determinada limitação de tamanho, você não precisa de capacete, não precisa de habilitação, não precisa de placa, não precisa de nada. É só sair. O que está acontecendo? Está todo mundo se matando, um monte de gurizada se matando por aí, de 14, 15, 16 anos, os municípios tentando correr atrás, sem instrumentos de fiscalização e de aplicação de punição, e uma coisa que quando saiu a resolução 996, em 2023, um mês depois, eu fiz uma exposição na Câmara Municipal de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, dizendo exatamente o que estaria acontecendo hoje. Então, são previsibilidades que existem por uma coisa tão óbvia. E, aliás, muitas vezes o CONTRAN não toma cuidado nem em respeito à gramática, porque nessa resolução que eu falei, foi colocado entre eixos sem hífen. Um órgão que não se preocupa nem com a gramática da língua portuguesa, fica difícil, né? Marcelo, muito obrigada. A gente agradece Marcelo Araújo, ele é da Federação Nacional das Associações de Detran. Muito obrigada pela sua participação. A gente segue com debate aqui, falando, né, dessas possíveis mudanças, mas antes da gente voltar aqui para o estúdio,